Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração os fiéis membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, dessa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas. Já deixe o seu like ou dislike para fortalecer o canal antes de se esquecer, beleza? Bom, Sport e Recife 0, Santos 0, resultado aparentemente ruim para os dois, mas para o Santos até que não seria tão ruim. Lógico, vai depender agora das próximas rodadas seguintes, se o Santos conseguir fazer valer sua condição de mandante, fazer o dever de casa e ganhar aí 6 pontos nos próximos jogos como mandante na Vila Belmiro. O próximo jogo será diante do América Mineiro. Há uma certa polêmica em relação à data deste jogo próximo, que a CBF queria alterar para as 9 horas, porém parece que a diretoria, até as últimas notícias, bateu o pé para que o horário fosse mantido das 17. Pelo que se ouve, por enquanto, é mantido o horário das 17 horas, por enquanto, até segunda ordem da máxima Federação Nacional de Futebol nossa. Okay? Indo para o jogo que podíamos ter tido até um resultado melhor diante do que foi também o mandante dessa partida, o Sport Clube do Recife, que impôs um ritmo intenso nos minutos iniciais, chuveirinhos na área. Se julgar que, pelo menos no quesito bola aérea, a equipe do Santos se comportou bem melhor do que anda fazendo nesta temporada. Ficou um pouco bem mais ligada com a dupla, ou melhor, linha de 3 zagueiros, de fato, Danilo, Velasquez e Wagner, que na minha opinião, bem melhor do que a combinação com o Balieiro, improvisado nessa função. Danilo nesse ponto, foi, a meu ver, foi uma escolha acertada do Fábio Carille, mas ele insistiu ainda com essa formação de alas, tentando fazer Marcos Guilherme de um lado e Lucas Braga do outro, como uma espécie de alas na função. Coisa que não deu, digamos assim, muita fluidez no jogo no primeiro tempo, embora na etapa inicial o Santos conquistou as duas únicas chances que o Santos teve, de fato e de direito, melhores até maiores do que a do time do Sport Clube do Recife. As melhores chances que o Santos criou foi justamente no primeiro tempo, e foram só dessas duas melhores chances, que foram, respectivamente, a bola na cabeça do Raniel, o lançamento do Marinho espetado, e depois o chute do Lucas Braga na trave. Ele conseguiu aí finalmente fazer um lance que ele tinha dificuldade aí de fazer as arrancadas dele nos seus lados. Um jogo aqui, complementando a linha de meio do campo com Camacho e Vinícius Anocelo, com Sanches na frente e Marinho e Raniel depois na opção de ataque. O chamado 3-5-2 ou 3-4-1-2 do Carille não funcionou muito bem no quesito de transição do meio para o ataque. Vinícius Anocelo hoje, embora seja de certa forma improvisado no lado esquerdo, no tempo que o pé dele é direito, ele teve a certa dificuldade de acertar um passe de meio metro, e só melhorou um pouquinho as condições para ele quando o certo Everaldo do time do Sport, que jogava no lado dele, acabou se contundindo na etapa inicial para a entrada do substituto, que deu aí depois um pouco mais de liberdade para o Zanocelo fazer, junto com o Lucas Braga, as tentativas aí de avançar as linhas da defesa do adversário. Mas para isso o jogo ficou travado, com a equipe nossa ainda tendo dificuldade de sair, né, esse passe que a gente não consegue acertar de jeito nenhum, sempre sair da transição totalmente incompleta, sempre entrega de bola para o adversário, seja com o Camacho, seja em especial com o Carlos Sanches, que a meu modo de ver, acho que já passou da hora do Fábio Carille pelo menos começar, meu modo de ver, com o Diego Tardelli ao invés do Carlos Sanches. Ali já está mais que na hora do Tardelli começar pelo menos a partida, para ganhar um pouco mais de confiança, de moral, para fazer a função que os Santos exercem, porém não conseguiu fazer hoje, totalmente cansado em campo. Eu deu até pena de ver o Carlos Santos hoje jogando, porque não dá para aguentar ele os 90 minutos, errando passes e simplesmente perdendo mano a mano com os adversários. Carille, acho que pode então olhar um pouquinho com carinho com o Tardelli, uma opção para fazer essa função que o Sanches faz e deixar ele relegado, por exemplo, na função da uma etapa complementar do segundo tempo, que a gente precisa segurar o resultado. O Sanches pode ser bom para isso. Agora, no momento atual, para ele propor o jogo, para fazer essa ligação, está complicado depender dele. Raniel, hoje, fazendo valer que tem certas ressalvas com o Raniel ainda, por causa que ele não é tão bom assim na cobertura da zaga, embora ele auxiliou bem desse quesito. Difícil se analisar
mais uma vez, alguém que usa a posição de centroavante, sendo que a gente está totalmente medíocre nessa transição. A bola simplesmente não chega nos nossos atacantes. O Raniel chegou até certo modo a tentar um lance, mas, como eu disse, não fez mais do que isso. E no segundo tempo, um Sport aí sim, bem mais superior em volume de jogo do que nós, e, embora o Fábio Carille fez aí as substituições logo no começo, 3 mexidas lá de cara, com o Madison, Felipe Jonathan e Diego Tardelli entrando nos lugares de próprio Raniel, o Wagner, que estava aí, depois estava pendurado no cartão, acho que foi só até acertada para poupá-lo para a entrada do Felipe Jonathan, e depois Diego Tardelli para saída do Marcos Guilherme, depois sempre na função aí Madison no lugar do Marcos Guilherme, com o Tardelli avançado, porém, embora tenha dado mais fluidez, né, abrindo um pouquinho o modo do zagueiro com o Felipe Jonathan, lógico, sendo uma certa válvula de escape na ala esquerda, e ainda continuamos com esse problema no meio. Infelizmente, quando a gente chega próximo da área adversária, a gente não consegue finalizar. E o que se concluiu na etapa complementar, mesmo com a equipe um pouquinho mais solta, né, com as mexidas que o Ficarini deu. Obviamente a bola não chegou no gol do adversário, só um chutinho fraco do Lucas Braga, que eu possa me lembrar de longa distância, para a defesa do arqueiro Maílson. Depois disso, embora o Santos tenha até melhorado em termos de volume, equilibrado as ações, não se concluiu ainda em finalizações, né, com o Madison no lado, o Felipe Jonathan no outro. Mas uns podem até dizer por que não entraram já no início, já de início, com essa formação com o Fábio Carille. O problema está no meio, o problema é justamente no meio, que em determinado momento do jogo, o Sanches, por exemplo, entrou, ficou até não dizer os 90 minutos, mas a parte útil da partida. Depois o Carille entrou com Luiz Henrique e Ângelo nos lugares do Sanches e do Marinho para as 40 do segundo tempo, talvez para segurar o resultado, porque mexidas assim nesse tempo de jogo é apenas para realmente dizer que entrou em campo. Não comprometeram nem o rapaz, o Luizinho, e o Ângelo Gabriel, embora ele tenha aí, né, e tentou aí dar um pouquinho mais de dinamismo, o Ângelo, no seu lado aí posicional na direita, mas a equipe do Santos ainda continua com esse problema muito sério no meio da transição, que a gente precisa ver muito, né, diante de uma perigosíssima equipe do América Mineiro que gosta de jogar nos contra-ataques na velocidade. E a gente não pode falhar agora, que a gente tem aí pelo menos 2 jogos dentro de casa e a gente precisa realmente fazer valer os resultados, né, para poder sairmos de vez desse incômodo, desse momento aí próximo da zona da degola. No momento aí, pelas minhas contagens, faltam 13 ou 12 rodadas aí para se concluir. E olha, se a gente conseguir realmente sair diante dessa mediocridade que temos aí nesse elenco, já é um grande presente de Natal para a galera santista. Um breve resumo aí das notas aí individuais. O Jandrei hoje, que nos salvou, uma situação para lá de segura, fazendo valer aí os comentários de setoristas de que ele anda muito bem nos treinamentos, e de fato realmente concluiu-se com a atuação dele bem segura nas saídas do gol, e num lance em especial em que o Velasquez e o Danilo perderam individualmente para o atacante deles, e ele conseguiu defender a bola do jogo literalmente. Nota 9 para o Jandrei nesse ponto. Danilo Boza mostrando que foi um pouquinho melhor do que o Vinícius Baleiro improvisado, como já disse, embora, né, sendo um pouquinho estabanado, mas em complementação aí com a nossa jogadas aéreas defensivas nossas, que a gente ganhou a maioria delas, nota 6 para ele, junto com o Velasquez, nota 6 também, embora ele seja um pouquinho perdido, junto com o Wagner, que hoje, muita pessoa critica o Wagner, mas hoje eu considero ele um pouquinho mais inseguro dessa linha de zaga nossa. Normal para um garoto que ainda está sendo aí lançado nessa fogueira. Não acho justo ainda cobrarem bastante desse Wagner, embora ele tenha as falhas dele, mas hoje dizer que ele fez valer também essa posição nossa de linha de defesa no quesito das bolas aéreas, ele ajudou bastante, nota 6. Marcos Guilherme, eu vou dar um 5 para ele porque ele está ainda sendo sacrificado aí nessa função que não é a dele, era do lado esquerdo. Se eu fosse Carille, eu colocava como uma opção, talvez de ala, mas que seja do lado do pé dele, não do lado esquerdo, não do lado direito. Camacho teve alguns momentos aí que aí fora, destoando aí da linha de passe, ele anda errando bastante nos minutos finais. Acho que fez valer também o cansaço dele, que
perdeu bolas aí no mano a mano, quase comprometeu a gente na etapa final, nota 5. Vinícius Anocelo, embora eu já tinha dito também, não é o pé dele, a diretoria destro, mas difícil sim. O Carlinho confiando muito nesse rapaz, esse garoto, para dar um apoio moral para ele. Mas hoje ele tem certos momentos que ele errou passe de 3 metros e vou dar um 4 para ele. Lucas Braga, mas eu acho que não seja muito prudente colocá-lo nessa função de ala. Vou dar um 5 para ele ser um pouquinho mais razoável, porque ele também é uma das válvulas de escape também, nos lados das pontas. Carlos Sanches, já nota 4, como já disse, não dá para... Eu acho que se eu fosse o Carille, já entraria com o Tardelli para fazer a função dele. Ele literalmente quase perdeu todas as bolas, não mostrou que veio literalmente o Sanches. Nota 4. Marinho ainda continua com aquele maneirismo de sempre fingir falta, mas embora tenha sido ainda caçado nessa partida de um jogador desse que é o Sander, usou 2 bolas aí, 2 faltas perigosas que o seu Anderson Daronco, que já podia ter dado o cartão para ele há tempos, não deu, mas passar da hora também do seu Marinho ficar arriscando bolas aí de longa distância, que ainda aí falta confiança ainda para esses chutes do chamado minimício aleatório. Está devendo o Marinho ainda, nota 5. O Raniel, conforme já tinha dito também, pouco, mas diante da equipe que não ajuda muito para o ataque, nota 5 então para ele. Matson ainda não tem ainda condição de jogar os 90 minutos, deu uma cara nova na equipe do Santos aí, fez a equipe do Sport se coçar um pouco nos lados, conteve a equipe do Sport com a posse de bola, pelo menos uma opção nas pontas, nota 5 para ele. Felipe Jonathan, quando começou bem, depois sumiu no campo, mas ele podia, nota 5 também para ele, embora tenha metade do tempo. Acho que já podia ter entrado jogando, se tivesse condição de jogar também. Diego Tardelli, eu acho que, conforme já tinha dito, ele pode ser um pouquinho mais útil ao jogar na função do Santos e não ao lado do Santos, sumido um pouquinho no jogo, tentando aí se movimentar, mas acho que seria mais interessante entrar na partida do Diego Tardelli, já começando no jogo, nota 5. E Luiz Henrique e Ângelo sem nota, porque entraram logo no fim da partida, e Carille literalmente fez com esse pontinho aí na bagagem, contando com esse ponto, é melhor um passo na mão do que 3 voando, diante das circunstâncias, ali apostando aí nesse resultado, porque provou que depois, nos minutos finais, jogou com resultado, com o regulamento, com a colocação na mão, e aí nós vamos aí agora, estamos provisoriamente na 15ª, à frente de Bahia, que agora é o último, fora da zona do Z4, e com Juventude, Sport e Grêmio, que ainda tem jogos a menos com relação a nós, ganhou do Juventude agora, e a Chapecoense, que já está quase com a tampa do caixão já lacrada. Resta agora torcer para que nós tenhamos aí um esquema tático melhor diante do América Mineiro, e também depois, se não me engano, parece contra o Fluminense, que é a partida que foi adiada por causa da opção da diretoria contar com a torcida. Toda a confiança agora, porque são jogos cruciais dentro de casa para a gente valer esses 3 pontos cada um. Comente aí na seção de comentários também se você concorda ou discorda, o que você achou do jogo, o que você achou também da minha análise. E com muita saúde e prevenção, que a pandemia não terminou, beleza? Santos sempre Santos, valeu, até a próxima!